aquele advogado recém-formado, aquele advogado jovem que estuda bem como funcionam as coisas, estuda bem o processo, estuda bem o ônus da prova, entende a jurisprudência e não se aventura simplesmente de uma forma muito simples, ainda que jovem, ele tem um futuro muito brilhante. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o juiz do trabalho, Dr. Gotardo, e o assunto do dia é audiência trabalhista. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dr. Gotardo, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Bem-vindo. Dr. Rafael, aqui nesse podcast. Bom, eu sou juiz de trabalho há 15 anos na 15ª região, no TRT da 15ª região. Antes disso, eu trabalhei 18 anos no Tribunal Superior do Trabalho, ministro do TST. No total, eu tenho 33 anos de experiência na Justiça do Trabalho, é bastante coisa. E hoje eu sou doutorando em Direito na Universidade do Porto, em Portugal, onde eu também fiz mestrado. E estou aqui à disposição para tirar as dúvidas dos seus telespectadores. Legal, doutor. Então, quando a gente fala de audiência trabalhista, é uma área que normalmente a advocacia cai no começo, não tem jeito, né? Seja para fazer um caso esporádico, ou realmente tem aquela vocação de militar naquela área, né? O recém-formado acaba tendo que atuar algumas vezes na audiência, com a audiência do trabalhista, e nem sempre está seguro do que está fazendo, do que está acontecendo ali, quais são os ritos e assim por diante. Então, em linhas gerais, para quem está nos acompanhando, às vezes é estudante de direito, né? Qual que é a função e a finalidade da audiência trabalhista, doutor? Bom, a audiência trabalhista é onde se colhe as provas orais, das testemunhas, inclusive das partes também podem ser ouvidas. É onde tudo acontece. O processo pode perder ou ganhar ali mesmo, porque a maioria das matérias do direito do trabalho são matérias de fato, que dependem de provas. Sim. Algumas, obviamente, têm provas documentais, mas grande parte é prova oral que faz a grande diferença. O que acontece muitas vezes, eu vejo, são advogados que não têm experiência na área trabalhista e se aventuram. E o problema mais grave que eu vejo, muitas vezes, é o ônus da prova, que alguns advogados não percebem que em direito do trabalho tem inversões no ônus da prova, diferentemente do que acontece no processo civil. Sim. Então, o que eu aconselho aos recém-formados, aos jovens advogados, é, antes de se aventurarem numa audiência como patrocinador de uma ação, assista às audiências. Vá ao fórum, assista às audiências, pega o link das audiências online, que qualquer pessoa pode assistir, para ver como funciona a dinâmica da movimentação da audiência trabalhista. Como também deve ser feitas as perguntas, como se deve pontuar para o juiz tudo que a parte defende. Uma coisa muito importante também é conhecer o juiz. Conhecer o juiz da causa. É muito fácil conseguir isso. Não só assistindo às audiências dele, mas pegar a jurisprudência dele, as decisões dele. Sim. Inclusive, tem um site no Tribunal Superior do Trabalho, que é a pesquisa Falcão, que ali, com o nome do juiz, tem como ver todas as sentenças dele nos últimos anos. Então, tem como entender o pensamento dele e direcionar a instrução processual da forma a defender melhor o seu cliente. Esse trabalho de inteligência processual ele é importante, né? O senhor mencionou aí o sistema Falcão, mas até a JUSIA, do JUS Brasil, consegue trazer decisões, enfim, você consegue fazer esse filtro, né, por magistrado, e ele é bem útil realmente, porque daí você constrói uma tese mais efetiva, né, que tenha maior chance de êxito, com certeza. Bom, e outra coisa também muito importante que todo advogado tem que saber é fazer as perguntas diretamente ao ponto, sem dar muitas voltas, porque o juiz pode, sem querer, indeferir a pergunta porque não está compreendendo o porquê que o advogado quer. Muitas vezes o advogado tem uma linha de pensamento e quer fazer uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com o processo. É bom até comentar com o doutor, eu vou fazer uma pergunta que seja, pode aparecer que não seja muito ligada ao tema, mas tem um encadeamento lógico. Então, eu peço ao senhor que permita-me fazer essas perguntas. Porque acontece, o juiz ele tem tempo da audiência. Sim. As audiências são curtas, meia hora, 40 minutos. E tem outras audiências na pauta. Às vezes tem 15 audiências na pauta de instrução.
Então, ele quer que o negócio ande, que seja dinâmico. Não é para ficar ali 2 horas fazendo perguntas que são impertinentes. Então, ele vai acabar cortando, muitas vezes, o advogado, porque não conseguiu compreender o que o advogado quis transmitir. Então, deixar claro, fazer perguntas claras, diretamente ao ponto. E o mais importante é saber o ônus da prova. Porque, muitas vezes, a parte não precisa mais fazer prova, porque a prova a parte contrária não fez, então não precisa fazer. E quando o advogado não tem esse conhecimento, acaba querendo ouvir uma testemunha para fazer uma prova que não é dele, e sem querer a testemunha faz a prova contrária ao interesse. Prejudica. Então, o ônus da prova é algo que tem que ser muito estudado. Existem livros, existem artigos sobre ônus da prova trabalhista. As súmulas do TST e os temas vinculantes estão bem claros quando se inverte-se o ônus da prova, que é muito diferente do processo civil nesse particular. Foi importante o senhor falar nesse sentido, por conta da questão que normalmente o juiz fixa o ponto controvertido ali na audiência, que é aquele que merece debate, aquele que merece um aprofundamento, né, e melhor instrução, né? E às vezes acontece dos causídicos fugirem um pouquinho desse ônus da prova e acabar tendo indeferimentos repetidos e gerar um estresse até desnecessário por não se atentar que realmente está fugindo daquilo que foi delimitado pelo juízo, né? A fixação dos pontos controvertidos, pela dinâmica do dia a dia, muitas vezes não acontece isso, o juiz acaba passando por esse momento. É importante que o advogado, seja qual parte que for, se o juiz não chegar e fixar os pontos controvertidos que serão objeto da instrução, peça a ele que faça isso. Excelência, tem uns pontos aqui que são controvertidos. Eu gostaria que o senhor já fixasse de antemão para evitar delongas da nossa instrução, para não desviar o foco do que se deve ser feito. Sim, legal. E o senhor mencionou a respeito da audiência por videoconferência, telepresencial. Como é que o senhor, na condição de magistrado, enxerga hoje essa ferramenta que se popularizou após a pandemia? É uma ferramenta que hoje é extremamente útil. No passado, nós, por exemplo, tivéssemos de ouvir uma testemunha fora da comarca, tínhamos de mandar uma carta precatória para outro juízo, para fazer o colhimento de provas, para depois devolver. Muitas vezes essas provas não são bem feitas, porque o juiz não é o juiz da causa. Demorava 1 ano, 2, dependendo do tribunal. Hoje, com a audiência telepresencial, a gente consegue ouvir pessoas em qualquer lugar do mundo. Teve um episódio muito interessante, que o reclamante já estava morando em Portugal. Sim. Uma testemunha estava na Austrália. Nossa. Um advogado no Nordeste, um outro advogado em São Paulo, e somente a preposta da empresa que estava na cidade onde a empresa é sediada, que é Taubaté, que é o meu caso. Então, foi algo assim que era impossível de ocorrer se tivéssemos a forma tradicional, que é a audiência presencial. Sim. Telepresencial trouxe muita dinâmica ao acolhimento de provas e as audiências em si. Mas temos uns problemas também. O que acontece muito é a falta de conexão, especialmente das testemunhas ou até do reclamante, não tem uma boa conexão de internet, não sabe usar um sistema. Hoje nós usamos o sistema Zoom, né, que é muito simples, mas muitas vezes as pessoas não sabem ligar o áudio. Sim. E ficamos ali muito tempo perdendo tempo. A pessoa não consegue saciar porque tem que baixar um aplicativo. Exatamente. Não consegue baixar o aplicativo, não consegue funcionar. Aí eu falo que grande parte do problema advém do advogado que não orientou corretamente as testemunhas e a parte. Se a parte não tiver condições, ou até a própria testemunha condições de acessar a internet, leve esse pessoal ao escritório e mostre para o juiz: olha, minha testemunha está em outra sala, vai ser chamada a qualquer momento aqui para ser ouvida. Essa dinâmica melhora muito a audiência. Várias audiências acabam não ocorrendo por causa de conexão, outra eu tenho de adiar e acaba perdendo muito a dinâmica do processo. Então, cabe ao advogado, se quiser optar pelo 100% digital, que é o juízo que foi criado pelo CNJ, regulamentado, que tenha esse cuidado de mostrar para o juiz que as conexões estão funcionando, que a parte está aqui, que a testemunha está distante, para deixar tudo muito claro
e também conseguir funcionar tudo. Legal. E a respeito do Zoom, né? A gente tentou implantar ele como um sistema nosso ali para atendimento de clientes, né? Justamente para eles já irem treinando para eventuais audiências. Só que assim, a dificuldade de conseguirem logar era tão grande que desistimos, né? A gente foi lá e cancelou a assinatura do Zoom no escritório e voltou para o Meet, porque realmente ali estava difícil de fazer essa capacitação dos nossos clientes, né? Aqueles que chegam primeiro atendimento, né? E a gente começou a ter muita perda de atendimento por conta disso, né? Olha, por causa desses problemas, eu não sei se exatamente é o Zoom, as pessoas estão com muita dificuldade mesmo, alguns juízes já estão optando por fazer tudo presencial, e colocando as exceções para ouvir testemunhas à distância, quando mora fora da comarca. Tem uma outra opção também, que é a audiência híbrida. Sim. Né, que algumas partes estão presentes, outra à distância, até advogados à distância, a parte presente. Isso também funciona, se tiver, obviamente, conexão, como toda audiência, que nesse caso é semipresencial. Mas hoje a tendência, pelo menos aqui na região de São José dos Campos, é voltarmos a maioria das audiências de forma presencial e a telepresencial se tornar uma exceção. Sim. Justamente por causa desses problemas que nós passamos nos últimos anos. Legal. E com relação, voltando assim à audiência em si, né? Com relação àquela tentativa de conciliação, doutor, como que a magistratura vê as boas práticas, né? Que as partes podem implementar em audiência para tentar chegar a um acordo e resolver a demanda? Uma coisa interessante, doutor Rafael, na faculdade, quando nós fomos à universidade, a gente não aprende a compor. Sim. A gente aprende a recorrer. Sim, sim. A gente aprende todos os recursos, milhares de recursos, como brigar, como recorrer, mas não se aprende a compor, que é uma dinâmica totalmente diferente. Isso não acontece em outros países. A Alemanha, por exemplo, existe uma cadeira na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito, especificamente para conciliação. São técnicas que os alunos aprendem de conciliação e evitar, inclusive, um processo judicial. Sim. É muito comum na Alemanha, em outros países da Europa, que tem um direito muito desenvolvido e a sociedade muito desenvolvida, resolver tudo antes de entrar no processo. Processos trabalhistas na Europa não são tão comuns quanto aqui, porque nós temos uma cultura diferente, cultura de brigar na justiça, de recorrer o tempo todo. Já os países um pouco mais desenvolvidos já têm uma tendência a compor, a resolver isso amigavelmente, e isso daí são técnicas que, infelizmente, não são ensinadas em nenhuma faculdade brasileira, pelo menos que eu saiba. Sim. De qualquer forma, o que o advogado trabalhista, ele naturalmente é um advogado que remete à conciliação. A conciliação faz parte do direito do trabalho. Tanto que a própria Constituição fala, e a CLT também, que nós temos de tentar a conciliação no início da audiência. Depois da instrução, novamente tentar a conciliação. O advogado trabalhista que tem mais experiência, ele já tenta resolver isso amigavelmente para acabar o processo. A conciliação resolve muitos problemas. A agonia do reclamante, por exemplo, se eu vou ganhar ou não vou ganhar. O empresário não sabe quanto vai dever e quando vai ter de pagar. A conciliação resolve isso. A conciliação, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, em prol da solução mais rápida e da paz interna, inclusive, da pessoa. Sim. Tem trabalhadores que ficam agoniados por meses, até anos, dependendo do tempo do processo, até isso acabar. Ele não sabe o que vai acontecer. A conciliação serve para isso, para as pessoas conseguirem solucionar o problema e tocar sua vida normalmente. Legal. E é importante frisar que a gente, que é advogado, a gente tem mais ou menos uma noção daquilo que é bem factível de ganho, né? Que matuto no bornar, nós vamos ganhar aquilo ali, provavelmente. E tem aquela parte que a gente não tem tanta certeza, né? Que aí a questão da instrução probatória, pode ser que sim, pode ser que não, fica ali um pouquinho mais controvertido, né? E às vezes falta essa visão conciliatória de entender, olha, esse aqui que está mais certo, vamos garantir e tirar o risco do processo, né? Porque agora com sucumbência e tudo, gera um risco ali desnecessário. O que acontece muitas vezes
Existem algumas situações em que o direito já é garantido, como, por exemplo, verbas rescisórias. Não pagou, pagou, é documental. Sim. Não há dúvidas. Isso aí é mais fácil de segurar um valor melhor. Por outro lado, tem algumas matérias que são muito polêmicas dentro da justiça. Grande parte ainda é muito polêmica. Tribunais pensam de forma diferente, os juízes pensam de forma diferente. O TST tem turmas que são totalmente divergentes em várias situações. Inclusive está sendo feito hoje um rol de temas vinculantes, né, do TST para solucionar essas dúvidas. O que o advogado tem de ver? Se eu estou numa situação em que a tendência jurisprudencial é desfavorável em certo ponto, o melhor é fazer o acordo logo daqueles pontos que são já totalmente incontrovertidos. Então, fica mais fácil de compor quando pensa-se o que está acontecendo na nossa jurisprudência. A justiça trabalhista é muito dinâmica. Sim. Todo dia muda alguma coisa. Todo dia nós temos novidades do TST e dos tribunais regionais. E o advogado tem que estar muito atento a isso, porque nesse momento, até para a composição, ele consegue negociar com outro advogado, por exemplo, doutor, essa matéria já está sedimentada, conforme o tema recentemente publicado. Isso aqui vai perder, vamos sentar na composição. Então, essa forma de conseguir a composição é o que mais funciona. Saber o que está acontecendo na nossa justiça, profundamente, o advogado tem que estar muito atualizado, mas muito atualizado mesmo, porque ali ele consegue argumentar, não só com a parte, mas também mostrar para o juiz, olha, as coisas agora já estão dessa forma. Ou se não, por outro lado, olha, isso aqui está muito controvertido, parece-me que a gente vai perder. Vamos tentar resolver isso aqui de uma forma, de um meio termo, por exemplo. Sim. Então, o advogado tem que sentir no momento como é que está a situação. O problema é que, numa época de crise econômica que nós passamos hoje, o Brasil está sempre em crise econômica, empresas pequenas não aguentam, elas quebram. Essas empresas pequenas, por mais que queiram fazer um acordo, elas não conseguem. E na hora de executar, também não conseguem executar. Sim. Então, muitas vezes é mais importante perceber que aquela empresa, daqui a um tempo, não vai ficar saudável, fazer um acordo logo. Se deixar para depois, esperar a sentença, um acordo, a empresa pode já estar quebrada naquele momento. Aí você não consegue mais nada. E às vezes nem sempre os sócios têm patrimônio para suprir uma execução na eventualidade de desconsideração da PJ, né? Então tem que ir uma avaliação bem criteriosa do advogado para ver se vale arrastar o processo. Então, doutor, tem esse problema também. Hoje tem a blindagem patrimonial, né? Sim. Muitos proprietários de empresas, sócios de empresa, não têm patrimônio algum, mas de propósito, colocam a mão de terceiros, familiares distantes, hoje laranja mesmo, para não ser pego. Essa é uma grande dificuldade que nós temos na execução hoje em dia, essas blindagens patrimoniais. Legal. E a respeito das preliminares, agora eu vou entrar onde o juiz adora trabalhar, que são as preliminares, né? Como é que você vê isso daí durante a instrução, doutor? Pegar alguma coisa, o advogado fazer esse apontamento, te ajudar, né? O senhor está fazendo o seu trabalho, mas às vezes o advogado faz o apontamento lá. Como é que você vê isso daí, doutor? A preliminar, você fala preliminar de defesa? Isso, as preliminares, tudo que são aventadas pelas partes como questões preliminares dentro da... De modo geral, as preliminares não são decididas em audiência. O juiz pega o processo e para dar a solução antecipada a uma preliminar, quando é suscitada em defesa, ou deixa isso para acontecer depois da audiência. Ali, na dinâmica da audiência, o juiz ele quer só colher as provas e depois analisar com calma eventuais preliminares. Mas tem situações em que, por exemplo, preliminar de competência absoluta, o juiz decide ele na hora. E é importante o advogado, neste momento, chamar a atenção do juiz, assim, doutor, eu tenho uma preliminar de incompetência, eu gostaria que o senhor desse uma analisada neste momento, na audiência, porque eu entendo que é desnecessário fazer uma instrução aqui. Aí o juiz ele vai parar, prestar atenção bastante. E é importante até o advogado descrever exatamente essa preliminar ou algum outro tipo de defesa. O que acontece? Nós temos milhares de processos e muitas vezes o juiz ele tem pouco tempo de ler o processo nesta audiência. Eu, por exemplo, eu chego muito antes, leio todos os processos antecipadamente, mas nem todos os juízes conseguem fazer isso.
Muitas vezes ele nem lê o processo apuradamente quando deve ser feito. Então, o advogado ele tem que mostrar para o juiz, olha, doutor, nós temos aqui uma preliminar ou temos um ponto de uma defesa aqui e deixar claro para ele, para o juiz já entender de antemão do que se trata. Ali ele para, vamos para o volta, pera, tem um negócio importante a ser julgado agora. Ele pega o processo e, de repente, já resolve ali. Então, essas preliminares, dependendo da preliminar, é importante já instigar ao juiz na audiência a tomar alguma decisão. A maioria das vezes não, identidade passiva, isso, geralmente subsidiária, por exemplo, a empresa que foi demandada subsidiariamente, sempre suscita isso. Isso aí não vai ser decidido em audiência, vai ser decidido na sentença. Mas o advogado tem que saber o momento certo de pedir ao juiz, aquele momento, para tomar uma decisão. Legal. E a respeito, a gente estava falando aqui de preliminares, o senhor falou sobre o requerimento, né? Então, na verdade, esse daí nada mais é do que um requerimento do advogado ali, suscitando a preliminar. Em linhas gerais, doutor, como é que você vê, então, os requerimentos que mais são formulados pela advocacia e, eventualmente, são desnecessários, ou aqueles que o senhor acha pertinente? Como é que o senhor vê essa daí, do ponto de vista do magistrado? Um pedido muito comum, especialmente quando se demanda contra bancos, muitos advogados pedem que se faça uma perícia antes da instrução. Isso geralmente não funciona bem. Isso deixa o processo para dar 2, 3 anos depois para resolver o problema. O juiz, de modo geral, não tem deferido isso, porque a perícia pode ser feita posteriormente a uma sentença, inclusive uma liquidação. Então, nesse ponto de vista, esse requerimento é uma perda de tempo. Sim. Oficiar é algo também que tem que ser pontuado. Muitas vezes, os advogados pedem que seja oficiado INSS, oficiado várias entidades, mas a maioria das vezes é desnecessário. Só quando aquele ponto em específico pode prejudicar todo o processo é que tem que chamar a atenção do juiz. E pedir para ele, excelência, nós temos uma questão aqui que é prejudicial. É importante que tenha essa informação no processo que não é possível de acesso à parte antes de dar seguimento. Senão seria uma perda de tempo aqui. Uma argumentação dessa, o juiz vai parar para pensar e ver, não, vamos parar aqui, mandar um ofício, pegar informações e retornarmos aqui. Então, algumas dinâmicas dos advogados, alguns requerimentos dos advogados, podem ser somente protelatórios. E se for protelatório e o juiz perceber que está querendo protelar, pode até levar a uma litigância de má-fé. Sim. Então, mais um pouco mais de cuidado. Então, tudo tem que ser argumentado e explicitado claramente ao juiz o que deseja e por que fazer aquilo antes, por exemplo, de uma instrução. Legal, doutor. E a respeito das testemunhas, né? A gente falou sobre a oralidade da prova, né, que é produzida em audiência trabalhista, né? E, fatalmente, a gente vai ouvir uma ou várias testemunhas numa audiência trabalhista. A respeito da qualidade da testemunha, da forma como ela deve ser apresentada, orientada, entre aspas, né? Assim, informada a respeito de como funciona, como é que o senhor vê esse aspecto mais burocrático aí? A orientação que eu dou aos advogados é que conversem com a testemunha e deixar claro que ela não pode exagerar nas informações, não pode nem mentir, porque pode receber, inclusive, um processo crime. Exagerar é a mesma coisa que mentir, é uma forma bonita de mentir, é exagerar. Quando a testemunha faz isso, e depois o conteúdo probatório diz o contrário, essa testemunha pode ser prejudicada. Então, tem que ser orientada desta forma. O que acontece hoje, muito em dia, são as testemunhas profissionais. Aquele sujeito que é testemunha de todos os processos da empresa, já tem decorado o discurso, nós já percebemos isso. O juiz já tem essa sensação de quando a pessoa já está lá mentindo, está lá de forma profissional. Sim. Então, o que eu aconselho sempre é isso, é evitar que tenham testemunho dessa forma, evitar que as testemunhas exagerem, que vai prejudicar, inclusive, o próprio cliente. E o uso das alegações finais, doutor? Como é que tem sido utilizado isso pela advocacia? Como é que a magistratura tem visto? Os advogados têm utilizado mais de forma remissiva e deixando para o senhor decidir depois? Como é que o senhor tem encarado hoje no dia a dia?
Grande parte das razões finais são remissivas. Mas um ponto que é importante mencionar para os advogados jovens é que razões finais não é um resumo do processo. Razões finais é pontuar aquilo que as provas foram produzidas, a prova, principalmente depois da audiência. O que acontece muitas vezes, o advogado ele faz as alegações finais, 70 páginas, de copia e cola das partes do processo e nem sequer pensa de apontar as questões que realmente estavam controvertidas e foram provadas. As alegações finais é exatamente sobre a prova. Não adianta fazer um resumo de tudo. O juiz vai ler o processo, fazer resumo é perda de tempo. É deixar o processo, inclusive, maior. Dependendo do juiz trabalhista, ele não permite alegações finais por escrito. Eu sou um caso desse. O processo é todo oral, a CLT não prevê, a meu ver, razões finais escritas, eu dou para 10 minutos. Esse momento que eu vejo quando o advogado está experiente ou não. O advogado inexperiente, quando ele percebe que tem que fazer alegações finais orais, ele prefere fazer remissivas. Mas tem advogados muito bons, excepcionais, que já vem pronto e já, nas alegações finais, em poucas linhas, ele mata o processo. Ganha o processo. Então, o que o advogado tem de saber antes de uma audiência é conhecer bem o processo que está. Ler todo o processo, saber detalhes do processo do seu cliente. Não é só chegar lá e ler rapidamente que vai ter prejuízo. Quando o advogado conhece bem o processo, quando acaba a produção de provas, ele faz nas alegações finais orais, ou até por escrito, se for o caso, ele pontua e vai direto àquela questão que chama a atenção do juiz. Esses advogados são aqueles que ganham mais ação. Sim, legal. E como é que o senhor, né, e a magistratura em geral, vê a questão das gravações de audiências pelos advogados? Eu vi que recentemente o CNJ deu uma resolução e finalmente deu uma padronizada nisso daí. Mas como é que o senhor encara na prática, né, as gravações e o uso delas pela advocacia? Doutor Rafael, a gravação hoje em dia, inclusive, quando se trata de audiência telepresencial, já é gravada oficialmente. Sim. Tem uma gravação, a gente dá um comando no próprio Zoom, ele faz a gravação e o link é colocado depois da audiência. Os advogados podem até gravar, inclusive, audiências presenciais, desde que comuniquem, olha, eu estou gravando aqui as audiências para depois conferência. Eu não sei que prática isso vai ajudar ao advogado, porque gravar somente o som, muitas vezes não tem como ver as expressões das pessoas, se as pessoas estão, por exemplo, mentindo. Mas a gravação é permitida, desde que o advogado esteja claro, eu vou gravar essa audiência. Mas nas audiências telepresenciais não é necessário fazer isso, porque já está sendo gravada. É uma norma do CNJ que toda instrução tem que ser gravada quando se trata telepresencial, é o juízo 100% digital. Alguns juízes estão gravando também as audiências presenciais, colocam as câmeras em frente à testemunha, em frente às partes, e inclusive comunicam, toda essa audiência presencial está sendo gravada. A região aqui de São José dos Campos, a grande parte já faz isso. Se não me engano, em São José mesmo, as 5 várias de São José, todas já gravam. Em Taubaté, um ou outro juiz grava também as presenciais. Então, não precisa muito o advogado ter o trabalho de gravar, se já está sendo gravado de forma oficial. Legal. É que assim, a gente utiliza bastante o áudio para introduzir dentro de alguma IA, alguma coisa assim, e fazer relatórios, né, do que foi debatido, do que foi colocado. Às vezes o advogado tendo essa gravação, ele incontinente, chegou no escritório, ele já consegue estudar alguma coisa e manter o acervo dele em dia a respeito do que foi debatido. Inclusive, sobre isso, se pegarmos aquele link de gravação da audiência oficial, tem um IA, que é o Notebook LM, que consegue transcrever perfeitamente isso. Exatamente. Né? Mas eu acho que é válido, eu não vejo nenhum problema em gravar, não, mesmo porque está tudo público, não há problema nenhum gravar. Claro que o advogado, quando vai fazer a gravação própria, ele tem que comunicar ao juiz do que está sendo feito. O juiz muitas vezes faz doutor, já está sendo gravado, se o senhor quiser, pode fazer à vontade, mas está sendo gravado, o link vai ficar no processo.
Legal, doutor. E hoje a gente vive um mundo cada vez mais conectado e digitalizado, e então, invariavelmente, os processos eles vão utilizar provas digitais. Conversas de WhatsApp, prints, vídeos e assim por diante, né? Como é que o senhor tem sentido a questão da valoração dessas provas, da aceitação dela pela magistratura, enfim, como é que é o seu sentir sobre isso? Doutor Rafael, prints de WhatsApp, a jurisprudência está sedimentando no sentido de que não são aceitos se não tiver uma ata notarial. Por que isso? Porque é muito fácil simular uma conversa. Por exemplo, eu pego um número seu, coloco no meu cadastro, em vez de colocar Dr. Rafael, coloco empresa tal. E simulo uma conversa contigo, como se estivesse conversando com a empresa. Tiro aquele print e coloco no processo. É uma prova inválida. Aquela não tem como saber a cadeia de custódia daquela conversa. Por isso que a ata notarial, que infelizmente é muito cara, são casos realmente necessários, que são os advogados lançam mão disso, que vai servir realmente como prova cabal. Eu não aceito, por exemplo, print de WhatsApp. Claro, o que o advogado pode fazer de forma esperta e inteligente colher o depoimento pessoal da parte contrária e pedir para mostrar para essa parte o print. Se essa parte reconhecer como verdadeiro, já está feita a prova. Sim. Mas, se não fizer isso, se a parte contrária não reconhecer aquilo como verdadeiro, eu não posso considerar como prova. Essa prova é muito frágil. Gravações de voz é a mesma coisa. Quem são os interlocutores? Eu não conheço a voz de ninguém que está ali. Como é que eu vou saber quem está falando? É muito fácil simular também a voz. Tem pessoas que conseguem fazer a voz idêntica do outro. Sim. E hoje com IA, mais com IA fica mais fácil ainda. Então, as gravações de voz não são aceitas de modo geral. No seu trabalho, eu acho que ninguém aceita praticamente. Talvez no criminal, alguma parte ou outra, dependendo da situação, é possível. Gravação de vídeo. Gravação de vídeo já é algo diferente. Se ninguém questionou aquele vídeo, vamos supor que tenha sido alterado, aquilo é uma prova. Por isso que é importante o advogado, quando se depara com uma prova da parte contrária de um vídeo, conferir com o cliente se aquele vídeo foi realmente feito daquela forma, porque hoje com a IA é muito fácil manipular todas essas provas digitais. Sim. Legal, doutor. A gente tinha combinado aqui de ficar meia hora conversando, né? E cumprimos a nossa meta. Que bom. Eu agradeço o senhor ter cedido o seu tempo, que a gente sabe que é valioso, ainda mais final de ano, né? Correria de colocar a casa em ordem para poder festejar. Muito obrigado por o senhor ter vindo e eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Ok. Eu agradeço muito o convite, pelos bate-papo que nós tivemos aqui, doutor Rafael, e especialmente porque se trata de um bate-papo voltado a advogados recém-formados, advogados jovens, que estão entrando agora na advocacia, nesse mundo que é muito complexo, tem muito advogado, então está muito difícil crescer como advogado hoje em dia. Mas aquele advogado recém-formado, aquele advogado jovem, que estuda bem como funcionam as coisas, estuda bem o processo, estuda bem o ônus da prova, entende a jurisprudência e não se aventura simplesmente de uma forma muito simples. O advogado que estuda, o advogado que se prepara, ainda que jovem, ele tem um futuro muito brilhante. Eu vejo muitos advogados jovens, inclusive tem uma advogada em Taubaté, não vou falar o nome dela, sim, mas é uma advogada jovem, deve ter 40 anos, mas quando ela entra na audiência, eu sei que ela vai ganhar. Porque ela é muito preparada. Ela tem conhecimento de ônus da prova incrível, ela sabe lidar com as testemunhas, fazer as perguntas corretas. Impressionante como ela quase não perde um processo. Esses advogados, se conseguirem esse tipo de nível de conhecimento, eles têm muito futuro. Para você que chegou até aqui, vale a pena se inscrever nesse canal. Então é isso, por hoje é só e até o próximo episódio.